Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Biologia com a Aline Luna. Nosso objetivo aqui é ajudar você a tirar aquelas dúvidas, a compreender aquele conteúdo que você está com dificuldade na disciplina de Biologia. O assunto de hoje é tecido nervoso. Nós vamos socorrer uns coleguinhas que estão pedindo socorro. Vamos lá! Nós vamos começar a ver as características e as funções do tecido nervoso, para a gente entender bem direitinho como é que ele funciona. Primeira característica, ele possui pouca ou nenhuma substância intersticial, que é aquele líquido que fica ao redor da parte externa das células. Além disso, ele possui células altamente especializadas. Claro, eles têm funções altamente importantes dentro do organismo. Então é preciso que essas células elas sejam diferentes das outras. E elas são muito especializadas e isso faz com que ela tenha pouca capacidade de regeneração. Por isso, quando acontece algum acidente, algum dano em alguma parte do tecido nervoso, é difícil recuperar essa lesão, né? Justamente pela pouca capacidade de regeneração que o tecido possui. Além disso, é um tecido altamente vascularizado. Por quê? Para que ele funcione, ele precisa de muito oxigênio, de muita energia. O metabolismo dele é muito intenso para poder realizar suas atividades, então por isso ele precisa ser altamente vascularizado. E esse tecido, ele é exclusivo do reino animal. Do reino animal a gente só vai tirar ali os poríferos, que não tem tecido nervoso, mas o restante tem. Quais são as funções desse tecido? Ele é responsável por receber informações, interpretar e transmitir para o restante do corpo. Além disso, é aqui, ó, no tecido nervoso que a gente guarda as informações. Memorização é função do tecido nervoso. E coordenar algumas atividades também dos outros sistemas do nosso organismo. Agora a gente vai ver como está dividido o sistema nervoso. Ele está dividido em duas partes principais: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aí a gente vai, algumas vezes vocês vão encontrar a sigla SNC, Sistema Nervoso Central, ou SNP, Sistema Nervoso Periférico. Vamos ver as partes que compõem cada um desses sistemas. No sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo e a medula espinhal. Esses são os componentes do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, a gente tem nervos e gânglios. E os nervos, eles podem ser cranianos ou raquidianos. Esses nervos, na verdade, são ramificações do encéfalo, quando forem nervos cranianos, e da medula espinhal, quando forem os nervos raquidianos. E aí, a gente vai ver que cada parte desse sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ele tem suas subdivisões. Então vamos começar com o sistema nervoso central. A gente já viu que ele tem o encéfalo e a medula espinhal, mas a gente vai ver mais detalhadamente como é essa divisão. O encéfalo, ele está dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, ele tem o telencéfalo e o diencéfalo. O cerebelo é só ele e o tronco encefálico tem aí o mesencéfalo, que é essa parte aí cinza da imagem, a ponte, que é essa parte amarela, mais alaranjada, e o bulbo, essa parte azul. Esse tronco encefálico, ele é responsável por ligar o cérebro até a medula espinhal. Esse sistema, a gente já falou que ele é um sistema altamente especializado e tem pouca capacidade de regeneração. E é por isso que ele é muito bem protegido. Por exemplo, o encéfalo, ele é protegido pelo crânio, e a medula espinhal também. A gente tem lá as vértebras, toda a parte que protege a medula espinhal.
Queria que você visse algo que ajuda nessa proteção também. Olha aí essa imagem. A gente tem aí o crânio, que é essa parte calcificada, dura. Esse formato arredondado do crânio não é à toa. Por ele ser arredondado é que dá mais rigidez, uma proteção maior para o encéfalo. E abaixo do crânio a gente tem 3 membranas que a gente chama de meninges, que são responsáveis por proteger o encéfalo também. Ele está aí entre o crânio e o encéfalo. E são 3 membranas. A gente tem aí mais externamente aqui, ó, temos a dura mater. E na parte mediana a gente tem a aracnoide. E por último aqui, a que está mais próxima, a que está em contato com o encéfalo, é a pia mater. Além disso, entre as membranas, a gente tem também o líquor ou líquido cefalorraquidiano, que é um líquido também que está auxiliando aí nessa proteção. Aqui, logo aqui embaixo a gente tem um zoom maior, onde a gente tem aí as 3 meninges e o espaço por onde a gente tem esse líquido. E a gente tem também o sistema periférico, que é dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Ele quem vai ser responsável por captar informações dos nossos órgãos e do nosso corpo em geral e levar até o sistema nervoso central. E ele também vai ser responsável por receber informações do sistema nervoso central e espalhar, digamos assim, distribuir para o nosso corpo em geral. Vamos ver aí as divisões. Nós temos os nervos, que são classificados em nervos cranianos, que são os que saem dessa parte encefálica, que são 12 pares. E temos também os nervos espinhais, que partem da medula, que são 31 pares. Além disso, a gente tem gânglios e terminações nervosas. Eu quero que você preste muita atenção para entender, porque a biologia, vocês sabem que tem uns nomezinhos bem lindos, muito bem elaborados, né? Então, para ajudar vocês, eu aconselho que vocês vão assistindo o vídeo, vão anotando essas informações para facilitar na memorização, que é função de quem? Sistema nervoso, tá ok? Então, fica ligado na imagem, assiste, se for preciso você volta para ir anotando todas as informações. Olha aí. Aqui a gente tem um nervo. E o que é um nervo? É a associação de vários neurônios. E esse nervo, ele é protegido por camadas, na verdade, de tecido conjuntivo, para poder unir esses neurônios. Então a gente tem aí 3 camadas de tecido conjuntivo responsável por organizar esses neurônios associados, tá? A gente tem uma camada mais externa, chamada de epineuro. Essa camada, ela vai juntar grupos menores de neurônios que estão organizados, envolvidos por um tecido conjuntivo que a gente chama de perineuro, e individualmente os feixes, as fibras nervosas, elas estão envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo chamada endoneuro. Então vamos tentar armazenar a informação assim. Eu tenho mais externamente o epineuro, no meio perineuro e no final, individualmente os neurônios estão protegidos pelo endoneuro. Então é epi, peri e endoneuro. Travou? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai ver o que são os gânglios nervosos. Os gânglios nervosos, eles são aglomerados de corpos celulares dos neurônios. Então nessa imagem aí você está vendo
lá um espacinho em que a gente tem os gânglios, que são os aglomerados nos corpos celulares, e os feixes desses neurônios, eles formam os nervos. Vamos ver agora a morfologia desses neurônios? Olha essa imagem. O neurônio, ele é formado pelos dendritos, que é responsável por receber informações. O corpo celular, que vai estar unido ao axônio. Esse axônio, ele é envolto por uma bainha chamada de bainha de mielina, que ele tem a função de isolante elétrico. Por quê? Porque a informação que ela passa na forma de impulsos elétricos. E aí ele é isolante. Entre essas bainhas de mielina, vocês estão vendo aí o nódulo de Ranvier. Essas divisões, elas auxiliam a aumentar a velocidade dos impulsos nervosos. Ela pode aumentar em até 100 vezes a velocidade do impulso nervoso. E no final a gente tem aí a terminação do axônio, que é por onde são transmitidas as informações que passam pelo neurônio. Na maioria das vezes, pelo menos para o ensino médio, a gente estuda que o impulso elétrico, ele é unidirecional. Como assim? Ele chega sempre nos dendritos, passa no corpo celular, axônio e é transmitido nas terminações do axônio ou terminações axônicas. E a gente vai ver agora a classificação dos neurônios de acordo com as projeções que estão saindo do corpo celular dele. Olha aí. Nós temos neurônios unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e multipolar. Todos eles a gente vai analisar as projeções que saem do corpo celular. Você já sabe que é corpo celular que a gente acabou de ver. Então vamos lá. O unipolar é porque só tem uma projeção saindo. No caso, ele está ligado apenas ao axônio. No neurônio bipolar, ele tem duas projeções saindo do seu corpo celular. Uma projeção está ligada aos dendritos e outra está ligada à terminação axônica. Esse pseudo-unipolar, sempre que a gente tiver o nome pseudo, a gente está falando de alguma coisa que é falsa, né? Por que ele é falso unipolar? Porque quando a gente olha de início, a gente vê que ele só tem uma projeção saindo desse corpo celular. Porém, na verdade, o que eu tenho aqui é uma ramificação, e essa ramificação tem tanto união aos dendritos como união a terminações axônicas. O multipolar é o tipo de neurônio que a gente mais vê como exemplo, porque ele tem aí no seu corpo celular dendritos, vários dendritos ligados a ele, e ainda tem a projeção saindo que vai ligar ao axônio. Então tem várias ramificações no neurônio multipolar. A gente pode classificar também o neurônio de acordo com a atividade que ele desenvolve. São 3: neurônios sensitivos, neurônios associativos e neurônios motores. Olha aí essa imagenzinha para a gente diferenciar um do outro. Os neurônios sensitivos, eles também podem ser chamados de sensoriais ou aferentes. O que eles fazem? Eles conduzem o impulso nervoso do órgão do sentido até o sistema nervoso central. Como assim, Aline? Quando eu toco em alguma coisa, por exemplo, esses meus nervos, esses meus neurônios sensitivos, eles vão levar a informação até o meu sistema nervoso central. Por isso eu sou capaz de identificar se eu estou pegando numa superfície quente ou fria, porque é só após o toque que a informação vai ser processada. Então a informação vem dos meus órgãos do sentido e é levado até o sistema nervoso central. Os neurônios associativos, eles conduzem o impulso nervoso de um tipo de neurônio a outro. Eles fazem a conexão entre os neurônios sensitivos e os associativos.
E nós temos aí os neurônios motores, que eles são também chamados de neurônios eferentes. Por quê? Porque eles conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso central até os órgãos eferentes. A gente tem o que a gente chama de ato reflexo. O que é isso? É justamente o trabalho associado a esses 3 tipos de neurônios que a gente falou. Por exemplo, quando você pega em alguma superfície quente, você já tem a reação instintiva de retirar essa mão. Não espera você tocar na superfície quente, aí passar a informação: essa superfície está quente, vou tirar a minha mão. Até lá já pegou fogo no corpo inteiro. Então o ato reflexo é justamente uma resposta imediata. E essa resposta imediata, ela é tida justamente com a associação desses 3 neurônios. Você já pode ter ido no médico, por exemplo, ele ter feito, vou colocar aqui a imagenzinha para você, um testezinho dando uma pancadinha no seu joelho, justamente para ver os seus reflexos, que são feitos através da associação desses neurônios. Então o que acontece? Bateu, a perna levantou. Por quê? Agora vamos falar o que acontece isso em câmera lenta. Quando o martelinho bate, o seu músculo recebe a informação que passa para o nervo sensitivo, que leva essa informação, só que essa informação não vai lá para o encéfalo, ele vai para a parte do sistema nervoso central mais próximo, no caso a medula, por exemplo. E aí os neurônios associativos, o que vão fazer? Vão pegar essa informação vinda dos neurônios sensitivos e vão levar essa informação para os neurônios motores. Essa resposta ela é imediata e essa informação é levada pelo neurônio motor, que ele vai reagir como? Levantando a perna. Mesma coisa que acontece quando você de repente espeta o dedo na agulha, você tira imediatamente. Então essa reação é bem imediata, justamente pela associação entre esses nervos, sensitivo ou aferente, associativo, que junta essa informação, que associa esses 2 neurônios, e o motor ou eferente, que vai levar essa informação para onde aconteceu o choque. Você também já pode ter ouvido falar em massa cinzenta e massa branca. Aline, o que é isso? Isso tem relação com o quê? Isso tem relação com as partes do neurônio, ou as fibras nervosas, ou o corpo celular do neurônio é que vai dar essa coloração cinza ou branca. Olhe aí essa imagenzinha que eu vou trazer para você. Vocês podem observar que na medula espinhal, o que a gente tem? A substância cinzenta, ela está no meio, e a substância branca, ela está na extremidade. É o oposto do que acontece no cérebro. No cérebro a gente tem a substância cinzenta ao redor e mais internamente a substância branca. Como é composta esse tipo de substância? O que é que dá essa coloração diferente? É a parte do neurônio que está presente em maior quantidade. Na substância branca, a gente tem aquela parte da neurofibra, aquela parte do axônio com a bainha de mielina. Então fica essa substância, essa parte esbranquiçada. Na parte acinzentada, a gente vai ter os corpos celulares dos neurônios e alguns gliócitos que vão estar presentes nessa parte cinza. Vou colocar aí para você também uma imagem de como é real. Eu tenho aí um cérebro com a parte cortadinha para vocês verem, e temos aí a medula, para vocês verem como há diferença de coloração, sim. E agora a gente vai ver outro tipo de célula que também faz parte do sistema nervoso, são os gliócitos. Os gliócitos, eles vão auxiliar na sustentação e no funcionamento do sistema nervoso. E a gente tem alguns tipos. Olha esse gliócito aí. A gente tem esse gliócito chamado astrócito. Qual a função dele? Auxiliar na nutrição e na sustentação dos neurônios.
O que ele faz? Ele tem aí, astrócito, ele lembra aí uma estrela, né? Como se ele tivesse vários prolongamentos. Esses prolongamentos, eles vão estar associados, tanto associados a neurônios, como eles vão estar associados também a vasos sanguíneos, para poder levar essa nutrição para os neurônios. Eles também são responsáveis por auxiliar nas recuperações de algumas lesões. Não recupera 100%, dependendo da lesão, que a gente já falou um pouquinho por quê. Mas eles vão dar sustentação, vão dar nutrição e vão auxiliar também na recuperação de algumas lesões. Os oligodendrócitos são gliócitos com menos prolongamento e eles têm a função de formar a bainha de mielina nos axônios. Só que presta atenção, os oligodendrócitos eles vão formar a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Não esqueça. Por que, Aline? Eu não tenho que esquecer. Tem algo diferente? Tem. A gente tem os gliócitos que vão ser responsáveis por formar a baía de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. Quais são eles? São as células de Schwann. Olha aí. Então, células de Schwann formam a baía de mielina no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos, eles vão formar a bainha de mielina dos axônios do sistema nervoso central. Temos também as micróglias. As micróglias, elas são especializadas na defesa do sistema nervoso. Elas são responsáveis por fagocitar algum tipo de micro-organismo que possa estar presente no tecido nervoso, evitando problemas piores. Então, macróglias, elas são macrófagos especializados no tecido nervoso para fazer a defesa dele. Temos também as células ependimárias, que em algumas situações elas podem ter alguns cílios. Elas vão estar presentes no revestimento do encéfalo, por exemplo, que elas vão auxiliar no movimento do líquido céfalo-raquidiano. E essa foi a nossa aulinha sobre tecido nervoso. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever. E a gente tem um encontro breve, muito em breve, para poder falar sobre o funcionamento do sistema nervoso, tá ok? Encontro vocês logo mais. Um grande beijo. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.